Por exemplo, 31% dos CSO, eles não conseguem comprovar o ROI desse investimento em inteligência artificial. Então, assim, você vê até big empresas, tipo a Meta, demitiu um monte de pessoas há pouco tempo para poder liberar fundos para continuar investindo em inteligência artificial. A questão é que nós somos humanos e nós temos vieses. E quando a gente vai identificar um padrão de empresa, a gente vê muito viés do dono, do gestor, que acaba atrapalhando a análise correta da inteligência artificial e dos dados. Todo mundo está falando sobre inteligência artificial, mas tem pouca gente se perguntando aí, efetivamente, como que a gente pode usar a IA sem perder o humano dentro das empresas, né? Segundo a Gartner, até 2027, metade das empresas que não criarem uma estratégia da IA focada ali nas pessoas vai acabar perdendo seus principais talentos. E é sobre isso que é o Gente Dá Trabalho de hoje. O problema ele não tá ali na tecnologia não, tá? Mas o problema ele tá como que a gente tá lidando com essa tecnologia. E para falar sobre essa visão, sobre liderança, cultura, sobre pessoas, eu recebo hoje a Érica. A Érica que vai trazer pra gente essa visão sem filtros aí da inteligência artificial, né, Érica? Eu já quero começar o nosso podcast perguntando, né? As empresas, elas estão usando a IA estrategicamente ou você tem percebido que só tá correndo atrás da hype? Oi, Aline, quanto tempo, que prazerzaço estar aqui hoje conversando com você. Então, infelizmente, respondendo já diretamente atrás de hype. E os números comprovam isso assim absurdamente. Por exemplo, 31% dos CSO, eles não conseguem comprovar o ROI desse investimento em inteligência artificial. Então, assim, você vê até big empresas, tipo a Meta, demitiu um monte de pessoas há pouco tempo para poder liberar fundos para continuar investindo em inteligência artificial. Então, você vê que falta ali a estratégia por trás disso, sabe? Hoje em dia, se você fala que a sua empresa não usa inteligência artificial, parece que você é da época das cavernas, né? Flintstones. Verdade. Só que não é assim. As pessoas agora querem correr, as empresas querem correr, querem postar. Eu uso inteligência artificial, meus processos são automatizados. Mas gasta dinheiro sem, de fato, saber o valor e o retorno que você vai ter com isso. Então, assim, eu sou muito contra a hype. Quando as pessoas vêm falar comigo, eu falo, pô, legal, mas peraí, qual o problema estratégico que você vai resolver da tua empresa colocando isso? E não é porque eu não quero vender consultoria, não quero alavancar a minha empresa. É porque eu acredito que a inteligência artificial está aqui hoje em dia para a gente usar ela como um diferencial. Não para usar, gastar dinheiro, gastar investimento, tempo e manter nivelado. Hoje em dia é o que está acontecendo. As pessoas criam uma coisinha ali boba e 5 minutos depois o seu concorrente cria. Então, quando eu falo muito de sair do hype, inteligência artificial estratégica, é nesse sentido. Como a inteligência artificial vai ser implementada na sua empresa que, de fato, ela cria o diferencial que o seu concorrente não vai replicar daqui a 5 minutos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio quando a gente fala de inteligência artificial nas empresas. É verdade. E aí, quando a gente fala nessa visão da inteligência artificial, a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, pensam que um problema está na tecnologia, né? E aí eu queria saber de vocês, se hoje a inteligência artificial, ela ainda tem problemas quando a gente pensa numa visão de tecnologia, ou na verdade o problema é, como a gente fala assim, é o bichinho que está ali do outro lado da cadeira, né? Ou é o líder que não está preparado para poder atuar com isso? Eu acho que é um mix, né? Hoje em dia, com essa corrida de inteligência artificial, a gente pode até comparar, vamos voltar ali um pouquinho, lá nos anos 90, quando começaram a surgir mais acessível, os computadores, a internet ficou mais acessível, foram profissões que tiveram um hype muito grande e com certeza criaram uma corrida por esses profissionais. A mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial.
Então, tá essa corrida para saber quem consegue, de fato, agregar valor com a inteligência artificial, e esses recursos e talentos estão acabando ficando destinados a big tech, a grandes empresas. E isso está inflando o mercado. E o que a gente vê são líderes que têm medo de ser substituído pela inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo disso muito básico. Quando a gente vai conversar com um líder, com um CEO, que a gente vai falar, tá bom, qual o problema que você quer resolver na sua empresa? Aí ele vai falar, vamos aqui especular. Aí, ok, então vamos começar com o assessment? Aí já vem a pergunta, mas você quer analisar o que da empresa? Não, a gente quer analisar você primeiro. E aí já gera um ego ferido da pessoa. Você acha que eu não sei da minha empresa? E a questão não é isso. A questão é que nós somos humanos e nós temos vieses. E quando a gente vai identificar um padrão de empresa, a gente vê muito viés do dono, do gestor, que acaba atrapalhando a análise correta da inteligência artificial e dos dados. Então, é muito necessário os líderes e os analistas, eles tirarem um pouquinho esse ego e vamos, de fato, prestar atenção, vamos ver o que a inteligência artificial tem para agregar. Eu sempre falo que eu sou contra essa visão distópica, sei lá, exterminador do futuro, que vai vir, vai eliminar todos os humanos, vamos perder os empregos. Não acho que é isso. Só que eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial para agregar. Então, assim, a capacidade, o pensamento crítico é nosso. Nós precisamos nos preparar para usar essa potência que está disponível agora a todo mundo. Perfeito. Não, e você falando, né, a respeito dos vieses, tem um que constantemente eu percebo isso assim no dia a dia, né, que é o viés da confirmação, que é uma tendência que nós temos a confirmar algo que a gente já tinha uma crença pré-estabelecida. Então, o nosso cérebro, ele acaba trazendo pra gente argumentos e trazendo pra gente situações, a gente só enxerga, né? A gente só foca, basicamente, aquilo que confirma o que a gente já sabia. Aí, quando você traz essa visão, por exemplo, do assessment, mas o que o assessment vai falar, né? Vai falar contra o que eu tô querendo? Se falar contra o que eu tô querendo, ele tá errado, né? Porque inconscientemente é assim que o nosso cérebro funciona. Então, quando você fala essa questão do assessment, é exatamente isso. A gente ir contra o viés da confirmação, né? E esse viés é um dos que mais faz a gente cair ali em pequenos errinhos, né? Que a gente fecha os olhos pro que tem em volta. E aí você falou, né? É assim que cria essas bolhas digitais, né? Quando a gente pensa nas bolhas digitais, seja para qualquer nicho que você vai imaginar, é isso que você está explicando. Eu só vou ficar na bolha que as pessoas concordam comigo. Por que eu vou sair da minha zona de conforto? Por que eu vou pagar uma empresa para avaliar e me mostrar, não, olha, você pode olhar por isso, você deixou escapar isso. Só que as pessoas têm que entender que nós somos humanos, somos limitados, e a gente está disputando com um potencial de processamento absurdo. Então não dá para olhar como uma disputa, e sim a gente olhar como eu uso esse processamento para poder me ajudar a enxergar o que eu não vi, ou que eu levaria anos, às vezes, para entender. Acho que é um ponto muito bom em relação a essa explicação quanto ao viés. Muito bom. E aí você já trouxe, né, uma visão de que você não acredita nessa questão ali do exterminador do futuro, né? Eu também não acredito, né? Eu sou muito dessa vertente que você trouxe. Mas eu acabo que, na dúvida, eu sempre peço por favor e obrigado ali na inteligência artificial, porque se por acaso acontecer, ele vai perceber que eu sou amiga, né? E aí a gente dessas brincadeiras, né? Você trouxe essa visão que você não acredita, né? Que essa IA vai substituir as pessoas. E numa visão de empresa, você acha que empresas vão ser substituídas se não evoluírem para um trabalho com a IA agregada? Sim, sim. E inclusive isso já estava até acontecendo num mercado americano de produção de indústria. Porque tinha muita coisa que era feito sem estar automatizado, e aí veio o mercado chinês com tudo automatizado e conseguiu produzir muito mais rápido, em grande escala e com menor custo. Uhum. Então, assim, tem coisas que, obviamente, a IA vai ajudar a gente, e até a gente fala aí de automação, né? Por exemplo, se eu tenho um processo na minha empresa que ele é super manual, super repetitivo,
por que eu vou deixar um humano com uma capacidade crítica, com capacidade de evoluir e pensar em novas soluções fazendo isso, ao invés de eu pegar e automatizar isso com a inteligência artificial, sabe? Então, esses os pontos que a gente tem que começar a medir e que muita gente usa para poder falar que a IA vai acabar com o emprego das pessoas. Só que a gente tem um histórico enorme que a gente poderia aqui passar dias analisando de profissões que foram criadas com a tecnologia avançando e profissões que não fizeram mais sentido ao longo do tempo. Um exemplo que eu sempre gosto de utilizar é a telefonista. Você lembra que aí, nos anos 90, tinha telefonista. Hoje em dia é raríssimo você ver uma empresa com telefonista. Quem tem é uma empresa que já é muito antiga no setor e a telefonista é para os diretores, para o presidente, nada além disso. Então, e aí? As pessoas ficaram completamente desempregadas? Não, algumas viraram secretárias, as outras viraram assistentes pessoais. As pessoas elas vão se adequando e mudando e deixando a tecnologia fazer esse trabalho sujo, entre aspas, sabe? Algo que não precisa, de fato, alguém ficar ali olhando, pensando. É tarefa repetitiva. Então, eu acho que esse é um ponto também que vale a gente destacar. E até teve um estudo recente, né, do MIT, que eles avaliaram o quanto a inteligência artificial ela poderia impactar, em definitivo, no mercado. Uhum. Ainda não temos um número muito expressivo, eles falaram que ainda não dá muito para confirmar, mas que essa parte de automatizar tarefas e criar essas novas funções, que é mais ou menos o que eu estou comentando aqui, ela vai depender muito do incentivo das empresas, do incentivo de governo e da forma que você vai implementar. Então, você vai vendo aqui que na nossa conversa, as coisas elas vão se encaixando e a gente vai voltando lá para o principal, né? Qual é a estratégia? Quem monta a estratégia? O humano. Então, ele tem que estar preparado para poder avançar e se libertar um pouco desses vieses, ser mais explorador quando a gente fala de novas tecnologias. Perfeito. E Érica, você fala muito, né, sobre essa visão de transformar conhecimento, essa parte de comunicação, né, de criatividade, do pensamento crítico, de fazer isso tudo numa estrutura que seja uma estrutura escalável com a IA. Né, os processos que não dependem de humanos, né, e que o humano pode se utilizar disso de uma forma rotineira ali. Na sua percepção, onde que as empresas elas têm mais errado quando tentam implementar, por exemplo, uma inteligência artificial dentro de um processo? A falta de treinamento, e aí a gente chama de atento, né, em relação à inteligência artificial. Porque imagina, você é um funcionário, você não tem uma visão estratégica porque você está num nível ali como analista, e aí chega, de repente, o seu chefe, agora vai ter inteligência artificial. Você lê as notícias, meu Deus, vou perder meu emprego. O que eu vou fazer? Vou me proteger, vou criar uma barreira e não vou ajudar nesse projeto de maneira nenhuma, porque se ele der certo eu estou demitido. Esse é o principal problema. A inteligência artificial, um projeto bem implementado, ele começa de cima para baixo. Mas o pessoal, o time, ele tem que ter comprado essa ideia. E aí, nesse momento, eu nem falo só de inteligência artificial. Eu não conheço um projeto que deu certo sem o time comprar a ideia, jogar junto e fazer acontecer. E como a gente sempre indica, para poder isso, né, mitigar isso. Gente, vamos dar um treinamento. Vamos explicar o que a gente está pretendendo com esse projeto. Vamos explicar os ganhos que os funcionários vão ter. E isso são formas de a gente conseguir ir quebrando ali aquela resistência, aquela barreira que a equipe cria por falta de conhecimento. O novo causa medo. Sim. Quando a gente tem alguma coisa nova que a gente está aprendendo, a gente fica com receio. A gente se recolhe e fala, não, peraí, o que isso está querendo no final? E quando a gente começa a explicar, começa a fazer um treinamento, fala, a inteligência artificial vai entrar aqui para isso, a gente precisa das vocês, a gente cria conhecimento com a equipe e ela jogando junto, a coisa evolui. Então eu acredito que essas barreiras, elas têm que ser quebradas. Até você entende melhor do que eu em relação a viés, mas você vê que até para um projeto de pura tecnologia,
as pessoas, elas são essenciais. São. Sem a gente não consegue avançar. Perfeito. Para quem chegou aqui agora, né? Hoje eu estou conversando com a Érica Hildebrand. Ela é estrategista, né, de IA e comunicação, fundadora do Vamos Falar de IA, presidente da Anamid, no Rio de Janeiro, e vice-presidente da ABPOD. Também é hoster do programa Insights com Cafeína, que é um podcast também que eu sou apaixonada. E hoje a Érica, ela atua ajudando empresas a transformar a IA em crescimento de negócio, governança, tomada de decisão, né? Conectando essa tecnologia com o comportamento humano e uma cultura da organização. Agora está chegando num momento do nosso podcast, Érica, que é o momento Deu Trabalho, tá? Nesse momento é onde eu convido você para contar uma história que pessoas deu trabalho, né? Deram trabalho. E que você, de alguma forma, conseguiu finalizar ou não finalizou e serve de um aprendizado pra gente, uma boa prática, enfim. Esse é o nosso momento do contar a história aqui do nosso programa. Conta pra gente alguma situação de alguma empresa que você queria implementar, por exemplo, a IA, mas que isso foi um desafio pra você, ou um desafio pra própria empresa, né? Não sei. Conta pra gente um momento do seu deu trabalho. É sempre, acho que, um desafio. Porque, como eu falei, no método, a gente começa a diretoria entendendo do projeto, mas a gente, por premissa, envolve o time todo. Nós não montamos um projeto se o time não estiver junto. Só que, primeiro de tudo, o chefe tem que estar junto. Um dia, a arrogância e o ego dessas pessoas que com o cargo se levam está muito alto. Então, quando a gente chega e fala, não, peraí, vamos fazer isso é o primeiro ponto, a gente precisa de ver qual desafio você quer resolver. E aí, às vezes, as pessoas vêm com 3, 4, 5, a gente, não. Você tem equipe para resolver isso tudo? E aí você começa a ir colocando o cenário completo para a pessoa, e a pessoa ela fica um pouco chateada às vezes, porque ela pensa que a gente está querendo falar mal dela, quando na verdade a gente está querendo jogar para a empresa. Então teve um caso que a gente sempre começa com assessment, muitas pessoas já não têm isso, porque não enxergam o valor, acha que a gente quer cobrar um assessment para enrolar. Infelizmente, sim, a gente tem essa barreira de entrada. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente passa desse ponto, que a gente mostra, olha, peraí, você está olhando por esse lado, mas não funciona assim. O nosso assessment enxergou que esse ponto aqui, pelo que você respondeu, mais crítico da sua empresa. Você não quer avaliar junto com a gente entender melhor? E aí, se a pessoa não estiver aberta a ouvir, já cria uma coisa de verso. E assim, quando a coisa vai evoluindo, eles vão, quando eles estão abertos a ouvir, eles vão vendo que os dados não mentem. Então, assim, o ruim é que as pessoas elas querem falar para o dado o que ele tem que dizer. Então elas pegam às vezes uma inteligência artificial igual a essas que tem aos montes na Microsoft, Google, já integra com todos da empresa e ela fala o que a inteligência artificial fazer, sabe? Olha, me fala aqui quem é, não sei o que, quero ver o cliente tal. E aí ela começa a ir induzindo a inteligência artificial a dar a resposta que ela quer. E a nossa premissa é, olha, eu não quero dado nenhum normalizado, eu não quero nada, me entrega ele puro. Deixa a nossa inteligência artificial ler os dados que a gente vai ter um outro ponto de vista. Sim. Então, o nosso desafio, que dá sempre trabalho para a gente, é isso. É colocar na cabeça das pessoas que elas têm que estar abertas a olhar outro ponto de vista. Porque imagina, se eu já sei tudo, se ela já está funcionando perfeitamente, eu não tenho problema. Se eu não tenho problema, aí vocês não precisam de mim. E aí, essa questão do deu trabalho é isso. E contando aqui um caso que deu muito certo, quando a gente passou dessa barreira, era uma empresa journey altíssimo e ela não conseguia identificar um motivo. Quando eu via, a pessoa já estava, quero romper o contrato, não quero mais.
E sabe o que o nosso modelo de inteligência artificial identificou? Que as pessoas, antes de terminarem, né, o contrato, elas ficavam meses sumidas, tato nenhum. E aí, quando a gente... Normalmente, quando a pessoa para por mais de 3 meses, é um indicativo. Sim. Então, a gente começou a fazer uma abordagem lá no início. Olha, essa pessoa aí está com índice alto. E o churn reduziu absurdamente. Então, era uma questão de comportamento do cliente que não estava sendo analisado. Só estava assim, nosso número de churn está alto, vamos vender mais, tem que repor, a solução está errada. E esqueceram de olhar o comportamento do consumidor deles para poder identificar, mas por que isso saiu? Qual foi o start que deu? Porque depois que a pessoa toma a decisão, é muito difícil você reverter. Então vamos tentar entender qual foi o ponto da virada antes dela tomar essa decisão de sair. E isso tudo a gente faz analisando os dados, sem os vieses. Então o nosso maior trabalho ao implementar é esse. É trazer a pessoa junto e falar, cara, calma, a gente não está contra, a gente quer jogar junto, mas vamos ouvir, vamos ter essa paciência de entender o que o dado está fazendo gente e montar uma estratégia com base nisso, tirar aqui um pouquinho os vieses. E esse é o nosso maior trabalho em todos os projetos. E você falando isso faz a gente pensar até um pouco, né, sobre o quanto que esse trabalho, esse aprofundamento, ele é significativo. Porque a empresa, ela já procura, ela já sabe que tem um problema e ela quer uma solução. Mas quando você chega e mostra que às vezes o problema não é esse, ou o problema é um pouco mais aprofundado, ou o que você achava não é um problema, né? Isso não é um problema. O seu problema é estar 3 meses atrás, ou o seu problema, nesse caso do churn, né? O problema não é o seu produto, o problema é o seu processo antes, né? E é difícil realmente fugir dos vieses, fugir do viés da confirmação, por exemplo, e conseguir vender essa ideia, né? E a gente traz isso para essa estratégia. Hoje, muitos empresários, Érica, estão ouvindo assim, o nosso programa de hoje do Gente de Trabalho e achando talvez que a inteligência artificial ainda é algo distante para a empresa dele. E utiliza... eu já uso aqui, eu tenho o ChatGPT, eu uso na versão gratuita, ou eu tenho Workplace contratado, eu uso o Gemini, enfim, né? E aí acho que a IA está distante, né? Quando a gente pensa numa visão da realidade, qual que seria esse primeiro passo mesmo para poder começar a usar a IA de uma forma um pouco mais estratégica? Eu acho bem engraçado isso que você trouxe, porque tem isso realmente. As pessoas acham que uma inteligência artificial bem implementada é coisa de gente grande. Uhum. Só que não. A gente até comparar os processos que uma empresa de grande porte tem para uma de menor porte, a gente consegue fazer aquele trabalho de growth, sabe? Experimentar, medir, mudar muito mais rápido. Porque não pode assim para provar, não tem tantos processos, tantas pessoas. Então, as pequenas empresas têm uma vantagem absurda de conseguirem ser rápidas, de conseguirem se modificar rapidamente. Mas, de novo, né, a estratégia. Não dá para a gente pensar, como você deu aí de exemplo, vou usar aqui um gratuito e vai resolver minha vida. Não vai resolver. Porque o gratuito, primeiro, ele é limitado. Segundo, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, são dados compartilhados. Tudo que você tem, seu dado está sendo usado para treinar a própria inteligência artificial. É aquela mania de não ler o que a gente concorda, está aí nesse ponto. Então, nunca você poderia jogar os dados antes da sua empresa dentro de uma IA free. Mas eu pago, que foi outro exemplo que você deu, eu pago aqui o Workspace. Aí a gente tem um outro problema. A gente está falando de um tipo de inteligência artificial, que é a generativa, que é essa que todo mundo se acostumou a utilizar. Só que quando a gente fala em parar e analisar, a gente está falando do modelo de inteligência artificial aplicada. Ou seja, tem várias e várias camadas de processamento e teste para poder chegar àquele resultado. Então, não é uma IA generativa, ela não serve para isso, ela não foi feita para isso. E às vezes as pessoas usam com um propósito diferente.
Então, de novo, né, a falta de conhecimento. Acha que fala de inteligência artificial, ChatGPT. Não somente, é um tipo. A gente está falando aí de uma coisa minúscula em relação a um big tecnologia. Eu gosto, acho que RH usa também muito, né? Do iceberg, que a pessoa só vê lá a pontinha, mas que tem por baixo. É esse o ponto, é esse o trabalho. Tanto que agora a gente está com um projeto, né, que é o Vamos Falar de IA, que é para isso. É para a gente pegar e realmente conversar calma. A gente não precisa sair aqui falando um monte de coisa técnica, não é esse o propósito. E sim mostrar que é acessível para você. Um projeto que a gente entregou há pouco tempo, que a pessoa que pediu usou muito mais a criatividade, ela queria trazer um projeto de imersão do livro dela, é um escritor. Então eu queria que, além da pessoa ler, ela tivesse a possibilidade de interagir, de ter uma imersão junto com o livro, só que digitalmente, porque o mundo digital está muito mais amplo. Então a gente começou a desenvolver algo que se comportasse com o livro respondendo. Nossa. Assim, não é algo de outro mundo, mas é algo que fez um diferencial para ele, porque ele conseguiu escalar a consultoria dele, conseguiu ficar mais próximo do público dele. E é simples, é como se fosse uma isca digital, se a gente for olhar por esse lado. Sim. E faz diferença, é uma forma dele se aproximar. Então, assim, eu acho que dá para quebrar muito essa questão, sabe? Sou pequeno, não vou implementar inteligência. É completamente ao contrário. Se você parar e pensar no seu negócio e ver onde ela faz diferença, você consegue testar, errar, implementar e evoluir muito mais rápido do que muitas empresas grandes. Muito bom. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Passa tão rapidinho, né? E esse papo de IA, eu acho que a gente podia falar uns 5 programas seguidos. Você trouxe uma fala assim uma é a IA generativa e a outra é a IA... Você falou aplicada. Aplicada. Eu falei assim, gente, eu nem sabia que existia. Então, eu acho que tem muito papo pra gente falar ainda, né? Pra gente poder fechar, né, esse nosso Gente Dá Trabalho de hoje, eu queria que você definisse esse desafio de IA dentro das empresas com uma palavra. Uma palavra, nossa... desenvolvimento. Desenvolvimento. Perfeito. Eu acho que a gente pode olhar muito por esse lado. Você precisa desenvolver as pessoas, estratégia, o crescimento da sua empresa. Então, eu colocaria dessa forma. Vamos desenvolver essa ideia, vamos conversar sobre essa ideia. Eu acho que o desenvolvimento, o aculturamento dentro da empresa, para de fato entender o que a gente quer, sabe, expectativa e realidade. A gente lembra até daquele meme, né? O que você quer? Quero implementar IA. Mas para quê? Não sei, mas agora. Então, é por aí. É bem assim mesmo. Obrigada, Érica. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. E é com essa palavra, né, desenvolvimento, que a gente encerra mais um Gente Dá Trabalho de hoje. Porque no fim das contas, a IA não substitui a humanidade, não substitui mesmo. Ela só potencializa, ou ela expõe pra gente, né, de uma forma mais facilitada, como que a gente lidera. Né? Se você quer saber mais sobre conteúdos de gente, conteúdos de gestão, já acompanha a Grow nas redes sociais para você saber tudo sobre o que a gente fala aqui no Gente Dá Trabalho. Até o próximo episódio.